Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A glória do Senhor vai além dos altos céus, vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus, vai além dos altos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da palavra dessa quarta-feira, da 19ª semana do tempo comum, ela precisa despertar-nos para algo de suma importância. O amor devido a Deus e o amor devido ao próximo. A primeira leitura mostra a realidade das consequências do abandono de Deus, daquilo que é sagrado, daquilo que foi determinado por Deus. E vemos revelado ali um pai que corrige por amor. A visão do profeta Ezequiel, da correção de Deus para o povo de Jerusalém. Parece algo muito duro, desproporcional, mas desproporcional é o descaso que aqueles que foram alvos do amor de Deus, aqueles e aquelas que foram alvos da comunicação direta de Deus, das suas leis, dos seus mandamentos, da sua escolha como povo eleito, como povo escolhido, e eles abandonaram a lei, abandonaram o que era sagrado, se prostituíram religiosamente, escolhendo adorar os ídolos e não ao Deus verdadeiro. E o Pai que ama, corrige por amor. Toda essa narrativa da destruição da cidade, da morte dos habitantes de Jerusalém, ela é uma visão trazida pelo profeta, numa visão profética, porém, ela, dentro dessa visão profética, ela se concretiza na invasão dos exércitos babilônicos, que trazem esse forte simbolismo mostrado, revelado pelo profeta, como um castigo, como uma correção de Deus. Veja, são 6 homens, um 7º, vestido de linho com vestes sacerdotais. Número 7, totalidade. A figura sacerdotal da visão supõe o que o profeta traz com essa figura sacerdotal? Esse homem vestido de linho, com todos aqueles objetos de um escriba,
traz exatamente nessa revelação, essa figura sacerdotal, que o que estava acontecendo era uma ordem do Senhor. Mas quando isso aconteceu, é o símbolo do exército de Nabucodonosor, e Ezequiel apresenta essa revelação como sendo exatamente instrumento, esse exército de Nabucodonosor, instrumento nas mãos do Senhor. Não são simplesmente entendidos pelo profeta como invasores perversos, não. O profeta traz o entendimento: vocês desobedeceram uma lei, vocês se afastaram do projeto de Deus, vocês se desviaram, e agora o juízo de Deus acontece. A correção de Deus acontece, as coisas precisam ser colocadas no lugar. E o mais tenebroso de tudo não é a destruição da cidade, mas é a glória do Senhor que se levanta dos santos e sai pela porta oriental, nessa visão do profeta Ezequiel. Essa glória do Senhor que acompanha os querubins e que parece guiar aquela operação de correção, que parece, segundo a visão do profeta, ser o sinal de que Deus estava mostrando para aquele povo que eles tinham desobedecido tudo aquilo que ele havia ensinado. Se nós formos lá em Deuteronômio 28, a gente vai ver que aqueles que obedecem o Senhor, a gente vai ver todas as bênçãos que os acompanharão. Deus havia dito lá no livro de Deuteronômio: e aqui estão as maldições que se seguirão aos desobedientes, aos que não cumprirem com os votos, com a lei, com a vontade do Senhor. E eu volto a dizer, o mais escandaloso é perceber o sinal do abandono da glória de Deus, do seu lugar próprio, o templo. Aqui está a maior penalidade. Mas existe algo interessante na profecia de Ezequiel, que está na primeira leitura. O Senhor manda que aquele homem com vestes sacerdotais marque com um tal, que é a última letra do alfabeto no hebraico antigo, em forma de cruz, o tal. Eu estou com o meu aqui, mas não dá para tirar por causa da casula. Mas é aquele tal franciscano, aquele T, uma forma de cruz, que recordava o sinal de Deus colocado em Caim, que significa que todos os assinalados na profecia de Ezequiel hoje escapariam da morte, mas não dos sofrimentos. E aqui está algo, aqui o tal, Emanuel está trazendo aqui para mostrar, ó. O tal é essa letra do alfabeto hebraico, que foram assinalados, aqueles que não experimentariam a morte naquele castigo, naquela correção. Mas aqui nós vemos, não experimentariam a morte, porém não saíram ilesos das penas, dos sofrimentos próprios do tempo presente. E quando a gente olha para a nossa caminhada como povo de Deus, marcados com o sinal de Deus em nós, com a presença de Deus em nós, nós não somos isentos dos sofrimentos, das dores próprias, daquilo que é próprio do tempo, da condição humana, dos momentos que nós vivemos. Os cristãos que têm a marca, que têm o sinal, que foram batizados, não estão ilesos e isentos da pandemia, dos sofrimentos, das lutas, das batalhas, não. Mas eles, na sua fidelidade, experimentam algo além, uma visão além. Eles percebem no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da prova, no meio do sofrimento, que eles não estão sozinhos, porque eles não abandonaram a Deus. E mesmo não percebendo pelos sentimentos e as emoções,
A razão, iluminada pela fé, traz a certeza de que Deus está conosco. Orígenes, ao interpretar essa realidade do tal, ele vai dizer assim: perguntados os hebreus que significava o tal, uns diziam, o tal, né? Eu mostrei aqui, o Tzinho, a cruz. Eles diziam que, por ser a última letra de 22 do alfabeto, foi o último elemento que mostrava a perfeição daqueles que gemiam e choravam pelos pecados do povo. Quem foram os marcados na visão do profeta? Aqueles que gemiam e choravam pelo pecado do povo, pelo erro, pelo abandono da fé, pela profanação do templo. Outros diziam que era o sinal dos que haviam cumprido a lei, que em hebraico se diz Torá. Outros por fim falavam, diz Orígenes, dos que haviam acreditado em Cristo, posto que o tal, em forma de cruz, anuncia profeticamente o sinal com o qual os cristãos seriam assinalados na fronte ao receber o batismo. E aqui nós vemos na profecia de Ezequiel essa realidade. Os que gemem e se lamentam. O profeta mostra a responsabilidade pessoal, das escolhas pessoais. E veja, o profeta traz aquela visão. Deixe os cadáveres no templo. Essa foi a maior correção, a maior dor, o maior castigo que aquele povo hebreu poderia experimentar. Deixem os cadáveres dentro do templo, porque eles apodrecerão e tornarão impuro. E no lugar impuro a glória de Deus não fica. No lugar impuro, imundo, sujo, profanado, não está essa glória. Profanar o templo com vítimas ou cadáveres é o castigo mais grave, porque obriga o Senhor a abandonar o templo. Dessa forma, a futura destruição da cidade é só uma consequência de tudo que está profanado. O povo tinha profanado a lei, o povo tinha profanado os mandamentos, o povo tinha profanado as festas, porque eles haviam se desviado do caminho do Senhor. A liturgia precisa nos questionar como nós temos vivido a nossa fé, como nós temos experimentado a nossa fidelidade a Deus. E veja, aquele povo pensava que poderia continuar no erro, no pecado, pois eles estavam imunes. A glória de Deus estava no templo, a glória de Deus não saía do templo, e a glória de Deus era a sua proteção, na ideia deles. Mas eles não estavam com Deus. A glória de Deus estava no templo. A glória de Deus era visível sobre os querubins, mas aquele povo não estava com Deus, não andava com Deus, não havia escolhido Deus, havia abandonado Deus. E a glória de Deus sai pela mesma porta que sairiam os exilados. A fila dos exilados para a Babilônia, da porta oriental do templo. Terminou a presença de Deus naquele local. O ofício de um Deus juiz estava cumprido. Os sinais visíveis não existiam mais. O sinal da arca, dos querubins, da glória. Mas é bonito perceber, quando a glória de Deus sai pela porta oriental, por onde sairá o povo, ela sai antes
como sinal. Aquele povo talvez não entendesse naquele momento aquela visão, aquilo que o profeta trouxe, aquilo que aconteceu depois. Mas ali estava o sinal de que Deus misteriosamente permaneceria com aquele povo. Deus iria para o exílio com aquele povo. Deus ouviria aquele povo. A glória dele não seria mais visível. A arca não estaria mais como sendo aquele sinal, os querubins, não. Agora era uma presença invisível. Depois o profeta Isaías vai dizer, né? O povo acha que eu abandonei, mas pode a mãe que amamenta esquecer o seu filho? Mesmo que ela esquecesse, de ti eu jamais me esqueci. Um Deus que corrige porque ama, porque ao corrigir está chamando de volta. Mas um Deus que mesmo corrigindo não abandona, que vai para o exílio com aquele povo, que mantém aquele povo porque é o seu povo escolhido. Um Deus que nunca abandonou você, que nunca me abandonou e que nunca há de abandonar você, nem a mim, a nenhum de nós. Segunda coisa que a liturgia nos mostra: a correção fraterna como instrumento de salvação de Deus para o irmão. Ponto de partida que a gente precisa tomar para entender esse texto do evangelho de hoje, essa perícope do evangelho de hoje, é ver o final da perícope anterior ao início dessa. Como que terminou? Deus não quer que se perca nenhum desses pequeninos. É interessante a gente perceber isso. E quando a gente percebe a instrução de Jesus, é uma instrução dada aos dirigentes da comunidade, aos cristãos, para que antes de afastar dela alguém que se tem extraviado, deve-se proceder à correção fraterna. A correção fraterna é a cooperação com Deus na santificação dos outros. E como nós temos nos afastado disso, como nós temos nutrido no nosso coração o respeito humano, como nós temos visto tantas pessoas irem para o buraco, como nós temos percebido as pessoas no pecado, no erro, na falha, e nos omitimos. Ou quebramos o protocolo de Deus, ao invés de ir ao irmão, nós vamos na igreja direto. Ao invés de chamar o irmão sozinho e dizer para ele: irmão, você está no pecado, de ser esse instrumento de Deus, instrumento de salvação, de santificação do próximo, que Deus se utiliza. Mas a gente vai na igreja, já direto, e já denuncia. Não fez o caminho que Deus indicou. A negligência diante do pecado dos irmãos, que eu tenho consciência que estão sendo cometidos, é pecado cometido por mim. Se você nunca se confessou de negligência, e se você deixou irmãos da igreja se perderem por negligência, você se encontra em pecado, porque a negligência é pecado. Existe uma obrigação evangélica, e o evangelho de hoje diz de uma obrigação evangélica de corrigir. E o texto do evangelho, o Senhor vai indicar o caminho. Primeira coisa, a sós. Por que a sós? Porque são pecados ou escândalos secretos, particulares. E esse a sós, ele indica exatamente que a gente tem que evitar publicizar aquele erro cometido pelo irmão que nós tivemos ciência. E chamar no privado, para não ferir. E para dar a oportunidade para que esse irmão, sendo corrigido, possa ter uma facilidade de, no secreto, eu e ele a sós, ele buscar a retificação da sua conduta. É por isso, a sós, chama o seu irmão, tenta ganhá-lo para Deus, tenta chamá-lo a atenção para a santificação, traz ele para mais perto, apresenta ele para a realidade de Deus. Segundo, se ele não acolheu, diante de uma ou duas testemunhas de Jesus, se
Se não der resultado e a causa for grave, busca 2 amigos para que a correção seja mais persuasiva. Mais persuasiva. Insista. Não quebre o protocolo do céu a sós, com 1 ou 2 pessoas. Se não teve jeito, vai diante da igreja. Leva até a igreja, até as autoridades da igreja, até aqueles que têm o discernimento para ajudar. E se nada der certo, das 2 primeiras, aí sim, vamos tentar uma medida jurídica, uma correção canônica, pela autoridade, que se faz oficialmente, diante de uma autoridade da igreja. Mas se o pecador não admitir a correção, ele deve ser afastado da comunhão, dos sacramentos. A palavra seria excomungado. Nossa, mas que dureza, hein? Que Deus duro, que igreja dura. Excomungar é porque a gente está com um pensamento muito molezinho e a gente não entende a realidade do que a igreja faz. Quando a igreja corrige alguém nesse nível, a gente chama de medida medicinal, é remédio, não é condenativo, não é uma punição para condenar a pessoa e determinar, olha, pronto, você não aceitou a correção do primeiro, nem dos outros 2, dos 3 juntos, e agora você vai ficar afastado da comunhão dos sacramentos. Não é medida de condenação. A igreja está dando para a pessoa uma medida corretiva, para que ao se afastar da comunhão e dos sacramentos, ela sinta a vontade, necessidade, saudade, desejo de voltar. E quando ela sentir saudade, necessidade e desejo de voltar, a igreja vai acolhê-la de volta, vai tirar a excomunhão. Por exemplo, essa semana nós ficamos estarrecidos com as notícias que saíram por aí, que na França foi aprovado o aborto até o 9º mês de gravidez. No início já é um escândalo, até o 9º mês, que na Itália foi aprovado fazer em casa com remédio. Olha o nível que nós chegamos. E um pecado que gera excomunhão, que clama ao céu, o pecado do aborto. Se a pessoa cometeu, ela tem que buscar arrependida, sem, eu volto a dizer, não é uma medida condenatória, mas medicinal, para dar um choque. Acorda, se converta, se arrependa enquanto é tempo, volta, porque para todo pecado arrependido tem perdão. Para todo pecado arrependido, aquele pecado contra o Espírito Santo. Os fariseus e saduceus falaram que Jesus estava operando maravilhas pelo demônio, não reconhecendo a divindade de Jesus, mas o pecado contra o Espírito Santo também é não acolher a misericórdia de Deus, é não acreditar que Deus pode. Mas todo pecado arrependido, se você acredita e você vai ter o perdão. Mas é preciso ter o arrependimento, é preciso voltar, é medida medicinal. Veja o último cânon do Código de Direito Canônico, 1752. Por que existe a lei canônica? Final. Respeitando a equidade canônica e tendo diante dos olhos a salvação das almas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Qual é a lei suprema da igreja? A salvação das almas. Nós nunca ouvimos da boca da igreja oficial, em documentos, a igreja condenando ao inferno ninguém. Pelo contrário, todas as medidas que a igreja toma são medidas medicinais para curar. A salvação das almas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Mas o bonito aqui, eu sempre fico pensando nesse texto do Evangelho, quando na tradução aqui da liturgia vai dizer que ele seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público.
Aquilo que nós tínhamos que fazer, eu entendo dessa maneira. Eu posso estar errado, os biblistas podem aí julgar a minha interpretação. Mas eu entendo assim: eu vou sozinho, chamo 2, levo na igreja, não resolveu, eu o trato como pecador público, que agora o único que pode é Deus. Como que Deus tratava os pecadores públicos? Mateus, Zaqueu. Porque Jesus penetrava o coração do pecador. Eu posso ter tentado tudo, mas ainda tem Deus. Deus ainda pode quebrantar o coração daquele coração duro que se afastou, que hoje até blasfema contra Deus. Se você está me assistindo agora, essa palavra é para você. Você que tem blasfemado, você que fechou seu coração. Deus agora está tocando no seu coração. Deus está te chamando de volta. Volta! Porque quando Ele vai tratar, que Ele seja tratado como um pagão, como um pecador público, os homens, a instituição, não conseguiram. Mas o pecador, Deus pode ter acesso. Naquele lapso de segundos que Ele der, Deus entra, Deus faz. E o terceiro ponto que eu queria destacar, nós vimos a correção do povo eleito. Deus nos chama a corrigir os irmãos. E a correção do Pai para a humanidade foi a caridade, o amor. E essa correção do Pai para a humanidade, chamada Jesus Cristo, precisa provocar em mim e em você um desejo pelo céu. Um desejo de alinhar minha vida com Ele. Onde há caridade, onde há amor, Deus aí está. O amor não se concebe onde há um só, mas supõe 2 ou mais pessoas. E onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu amor, ali eu estarei. E eu escutarei a oração. Oração unânime dos cristãos que se amam. Agrada o coração de Deus. Onde existe divisão, onde existe guerra entre irmãos, onde existe disputa, onde um quer ser melhor do que o outro, onde não existe amor, não há essa unanimidade. E não se chama a atenção de Deus. Porque o verdadeiro poder de uma comunidade está na oração. Mas a oração tem poder aonde há amor. Porque onde o amor está, Deus aí está, porque Ele é amor. Onde há divisão, onde há mentira, onde há falta de reconciliação, onde não há correção fraterna, onde a gente diz assim, quando acontece o pior com o irmão: eu já sabia, eu já tinha dito para um colega, mas não disse para o irmão. Omisso, pecador. Jesus está presente na igreja. O que ela prega, o que ela faz, o que ela sofre, é palavra, é ato, é sofrimento de Cristo. Meus irmãos, amor, caridade, precisa me atrair ao céu. A correção de Deus para o pecado dos nossos primeiros pais tem um nome. Vieram os profetas, vieram as correções dos nossos primeiros pais. Vieram, mas Deus resolveu corrigir o mundo. E Ele corrigiu o mundo lá na cruz. Deus resolveu corrigir a humanidade, e a correção de Deus foi um Deus pregado na cruz, derramando o seu sangue. Nós temos motivos para temer a morte eterna. Eu peguei isso aqui do livro de Santo Afonso de Ligório. Nós temos motivos para temer a morte eterna por causa das ofensas feitas a Deus. Nós temos também, em compensação, muito mais motivos e motivos mais fortes de esperar a vida eterna pelos merecimentos de Jesus Cristo. Os seus méritos são de um valor infinitamente maior para nos salvar do que os nossos pecados a nos perder. Nós pecamos, nós merecemos o inferno, mas veio o Redentor eterno, que tomou sobre si todas as nossas culpas,
para pagá-las com seus sofrimentos. A correção de Deus para mim e para você se chama Jesus Cristo. Ele pode corrigir a nossa vida com a morte lá na cruz. Ele pode corrigir a minha vida, a sua vida. Ele pode corrigir aquilo que está torto, errado, distante da vontade do Pai. Ele pode corrigir aquele vício, te tirar daquele vício e te fazer um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Ele pode te tirar daquele pecado insistente, dominante, porque Ele morreu para pagar as penas e as culpas desse pecado. Nós temos acesso à correção de Deus, e a correção de Deus para nós, humanidade no século 21, se chama Jesus Cristo. Claro, a gente vai aproveitar os sofrimentos do presente tempo, as provas do presente tempo, para nos voltarmos para Ele, porque todo sofrimento é medicinal, nos faz voltar para Ele. Mas eu quero concluir com uma frase de um santo que essa semana eu rezei com ela. São Tomás de Vila Nova, não é Santo Tomás de Aquino não, Santo Tomás de Vila Nova. Que você teme, pecador, se já detestou os seus pecados. Veja que o santo não está passando a mão na nossa cabeça não. Ele está dizendo para aqueles que detestaram o pecado: para que eu fiz isso? Para quê? Meu Deus, eu errei, eu estou arrependido. Que você teme, pecador, se você já detestou os seus pecados. Como é possível condená-lo àquele que já morreu para salvar você? Se você voltar aos seus pés, como rejeitará aquele que veio do céu para procurá-lo quando você fugia dele? Se você volta aos seus pés, como rejeitará aquele que veio do céu para procurá-lo quando você fugia dele? Se você volta aos seus pés, como rejeitará aquele que te procurava enquanto você fugia dele? Eu estou chamando você, pecador, a começar de mim, para voltar aos pés de Jesus, para experimentar a correção do Pai. Jesus veio corrigir o erro de Adão no sacrifício da cruz, derramando o seu sangue. Jesus veio procurar aqueles que estavam se escondendo dele atrás da moita. Qual é a moita que você tem se escondido? Jesus está procurando. E se você volta aos pés dele, ele não irá te rejeitar. Se você caiu, se você traiu, se você negou, volta. Mas hoje, nós também somos chamados a voltar os nossos irmãos na correção fraterna com caridade. Tem gente que tem mania de chamar a atenção do outro na frente de todo mundo. Isso não é correção, isso é agressão. Você está afastando mais a pessoa do que atraindo ela para Deus. Isso é loucura da sua cabeça, seu doido, sua doida. A sós, com duas testemunhas, com a igreja. Deus está me chamando, e Deus está me chamando a chamar o outro. E dizer para ele: volta, porque quem vai até os pés dele, Ele não rejeitará, porque Ele já te procurava quando você fugia dele. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar, a abraçar o seu peito, a se colocar na presença desse Deus. E se é preciso dizer: eu estou voltando aos seus pés, Jesus. Eu escondi em moitas, escondi atrás de árvore, escondi dentro de caverna, escondi atrás de um computador, escondi atrás da aparência, escondi atrás do nome, do número de seguidores. Eu escondi, mas agora eu estou voltando. Eu estou voltando e volto aos teus pés. Volto para ti. Eu te escolho.
E eu sei que tu não me rejeitarás, porque me procuravas quando eu fugia de ti. Mas agora eu estou voltando. Eu me decido a voltar. Eu me decido a estar aos seus pés, a te buscar de novo. Eu quero a intimidade que eu perdi. Eu quero o relacionamento que eu deixei de ter. Eu volto para ti de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com a minha decisão. Nessa noite eu volto para ti. Eu volto agora para os teus braços. Eu não vou mais me esconder de ti. Eu me exponho, cheio de feridas, sujo. Eu volto. Me receba, porque agora eu quero fazer desse amor, dessa caridade, desse céu, o meu projeto, a minha vida, a minha história. Eu vou fazer desse sonho de céu, a minha vida, o meu projeto, a minha história. Mas eu não só volto aos seus pés, eu trarei os meus irmãos. Eu irei até eles, eu os corrigirei com amor, e mostrarei o seu amor, e os trarei até os seus pés. Porque a correção fraterna é trabalhar contigo pela santificação do meu irmão, da minha irmã. Jesus, essa é a minha decisão. Esse é o meu propósito. Receba-me, Senhor. Receba-me, porque eu quero te encontrar. Eu quero te abraçar. Eu quero escutar dos seus lábios: eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Na verdade, eu já fui muitas vezes atrás de você. Eu estava atrás de você. E eu te acolho. Eu te perdoo. Eu te purifico. E eu te devolvo para o propósito. Ah, Deus, eu quero voltar para o propósito, para o lugar secreto, para a intimidade e para o trabalho da salvação e da santificação dos meus irmãos. Se o Senhor não desistiu de mim, eu não desistirei dos meus irmãos. Eu volto para ti, para os teus propósitos, para o teu plano de salvação para a minha vida. Porque a glória do Senhor é alcançável por mim, na palavra, na intimidade, na ação do Espírito. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu queria que você, aí aonde você está, aplaudisse o amor de Deus por você. O Deus que desceu da sua condição divina para corrigir o erro e para nos dar a possibilidade da salvação. Obrigado, Jesus.